Queridos, da vez passada nós olhamos um pouquinho para a realidade de Jesus, dizendo aos seus discípulos o normal e esperado sobre a questão da sua crucificação e o que iria acontecer com aquilo, que ele não alimentava nenhuma esperança acerca daquelas pessoas, ele sabia que todas elas iam falhar com ele, porque estava escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E esse fato significa dizer o seguinte: elas vão fugir cada um pelo seu caminho e, enfim, vão deixar de ser um grupo. E nós falamos sobre a questão das pessoas que se decepcionam com uma igreja porque alimentam alguma expectativa da igreja que é feita de gente falha. E o que promove isto? O que gera em nós essa decepção com uma igreja, senão um ideal? Um ideal inatingível de igreja que só pode ser uma realidade em Cristo Jesus. Deus está formando em nós algo que só Ele pode fazer, formar, que é fazer de nós um povo santo, um povo que vive para a sua glória. Mas a gente vai se deparar na relação com a igreja com pessoas que estão em cada um no estágio do caminho. Uns estão mais adiante, outros mais atrás, outros indo mais rápido, outros mais lento, enfim. Cada um tem um momento na sua caminhada cristã e a gente tem que ter o amor como liga de tudo isso para poder caminhar junto. E ser instrumento, ser voz profética quando o lobo vier, quando o evangelho não estiver mais sendo pregado na minha comunidade. Não é simplesmente catar minha trouxa e sair fora, é sair fora dessa estrutura que nega o evangelho, ainda que esteja dentro dela, sendo um testemunho profético do que é o evangelho, que eu creio ser o evangelho. O evangelho é o evangelho da cruz. Sem cruz não há evangelho, sem vida da ressurreição não há evangelho, sem negar o velho homem não há evangelho. Enfim, ser esse anúncio, porque ali há irmãos, e eu me importo com esses irmãos, e eu preciso então chamar a atenção, seja de um líder, seja de quem for, e dizer: querido, o que você está dizendo não é o evangelho, o que você está falando não é o evangelho, só que isto representa o risco da sua vida, né? O risco pôr a sua vida em risco. Só que isso também pode ser um meio de autoafirmação. Às vezes as pessoas ficam ali para dizer: eu tenho a verdade, eu sei da verdade, você tem que me ouvir, enfim. Tudo que foge do Espírito da cruz, irmãos, não manifesta a vida da ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Dentro do texto ainda de Mateus 26, quando Jesus anuncia isto à igreja, anuncia isso aos seus discípulos, ele diz: vocês vão fugir? Pedro logo toma a palavra dizendo: Senhor, todos menos eu. Todos podem te abandonar menos eu. Será que Pedro está mentindo? Será que Pedro está pensando assim: eu vou enganar Jesus, eu vou dizer que não vou abandoná-lo? Não. Pedro simplesmente acredita que é tudo isso. Talvez você e eu também pensamos isso acerca de nós. Pensamos que podemos sustentar o nosso testemunho, a nossa fidelidade ao Senhor a partir da nossa força de vontade. Isso é impossível, queridos. Deus se relaciona conosco sustentado pelo seu caráter e não pelo nosso. E isto é o que nos coloca em posição de julgamento muitas vezes. Nós achamos que somos melhores do que os outros. Nós não estamos mentindo, nós acreditamos nessa mentira. Portanto, quando nós falamos dela, nós falamos até com boa fé. Eu quero ser fiel a Jesus, eu quero ser fiel a Deus. Queridos, isso só é uma possibilidade quando Jesus nos sustenta. Caso contrário, você vai caminhar e vai cair. E Deus vai permitir. Deus vai permitir para quê? Para que você tenha um encontro com você, como Pedro teve um encontro com ele mesmo. E pôde saber que não era tudo isso. Bendito seja esse momento se você quis ser fiel a Deus e quebrou a cara. Se você quis ser fiel a Deus no seu braço. Se você quis ser melhor do que os demais. Que você possa ter tido esse encontro com você, com o seu fracasso. E dizer: Senhor, me sustenta na minha fidelidade ao Senhor. Eu não sou tudo o que eu pensava que era. Eu careço da Tua graça, eu careço do Teu amor. Eu careço da ação sobrenatural do Teu Espírito na minha vida, para fazer de mim sal e luz,
para que eu seja instrumento de amor, para que eu não seja simplesmente um crítico, mas para que eu seja um profeta que não está se autoafirmando pelas suas profecias, antes fala daquilo com temor, motivado pelo amor, na esperança de que Deus o sustente, porque sabe que também não pode sustentar o que está dizendo e afirmando, mas que anda como que por loucura, dando passo, esperando que Deus, pela sua palavra, lhe proporcione o chão firme da sua palavra, que o sustenta. Ninguém diante do Mar Vermelho diz assim, eu posso abrir o Mar Vermelho, mas não é uma possibilidade humana, é uma realidade divina. Ser discípulo de Jesus Cristo, ser fiel ao Evangelho, é algo que só Deus pode produzir. E às vezes para produzir isso em nós, Ele precisa antes nos apresentar ao verdadeiro eu, ao nosso verdadeiro eu, ao nosso fracasso, para que você e eu jamais alimentemos nenhuma esperança acerca dos outros, nem acerca de nós, mas que o nosso olhar esteja fixado naquele que é a nossa vida, naquele que é o nosso tudo. É assim que nós cremos e pedimos que Deus revele a você. Não queira ser um supercrente, um super-homem, seja simplesmente você e deixe que Deus seja o seu tudo. Em nome de Jesus, um grande abraço.